Não há mais organismos de financiamento, nem nacionais, nem internacionais, dispostos a emprestar para Minas, já que ela exauriu a sua capacidade de endividamento. Acho que até os agiotas de plantão já foram esgotados. E fazer o quê? Fazer o quê é a pergunta diante da qual se coloca hoje o governador Anastasia. Anunciar aos mineiros: gente, era tudo mentira, e nós que quebramos Minas em 98 no governo Azeredo, acabamos de quebrar de novo. Só que se naquela época a dívida era 14 bilhões e meio, ela agora está próxima aos 100 bilhões. Vou repetir, 100 bilhões. Vamos anunciar isso e dar um golpe profundo na candidatura do nosso faraó Aécio? Não. Tudo menos isso. Mas não há de onde tirar recursos. Minas quebrou. Pois então agora nos restou assaltar o servidor de Minas. Assaltar um fundo que foi criado lá naquele momento do governo Itamar, para garantir que outros governantes com menos visão, com menos juízo, com menos responsabilidade, com menos espírito público, com menos honestidade, pudessem lançar mão de um recurso que é do servidor. Cuidou o governo naquele momento, acolhendo emenda, se não me engano, do deputado Rogério, de incluir na legislação um dispositivo que qualquer mudança só poderia ser feita se precedida de aprovação em plebiscito. E aí entra em cena a esperteza do momento, o descompromisso, a avidez pelo recurso e o projeto único. Manter a farsa, até a eleição pelo menos. Emenda de segundo turno sem acordo de líderes, quase que madrugada adentro. E a casa aprova a retirada desse dispositivo. Tão irregular que eu chamei de um trâmite bem Johnson, porque é rápido e viciado. E não sou só eu que não concordo. O Ministério Público também viu com muita estranheza esse trâmite e cuidou de ajuizar uma ação contra o trâmite dado à Assembleia Legislativa por não ter a emenda de segundo turno sido apoiada por acordos de líderes, como reza o regimento. E cuidou ainda o Ministério Público de salientar, de alertar a Assembleia e ao governador de que havia nitidamente sinais de que isso não podia ser feito, tendo em vista a legislação que rege a matéria. Porque o mesmo governo Fernando Henrique, que criou a emenda 20, em 98, no mesmo ano criou a lei que estabeleceu ao Ministério da Previdência a competência de cuidar dos regimes próprios de previdência de todos os entes federados, de todos os estados e de todos os municípios. E as portarias que regulamentaram essa lei dizem textualmente que é vedado ao ente federado que optou pela segregação de massas, que é o caso de Minas Gerais, usar recursos de um grupo para o outro. E é isso que quer fazer o governo. Corremos ao ministro, porque a mesma consulta, a mesma recomendação que veio para a Assembleia e para o governador, foi ladeada de uma consulta do Ministério Público de Minas, fez a Ministério da Previdência, sobre como via o projeto de Minas. Fomos lá e ouvimos do ministro, estarrecidos, o seguinte: o governo de Minas já reuniu conosco pelo menos 4 vezes. Já tentaram mudanças perfunctórias no texto, todas elas incapazes de sanar o vício fundamental do projeto e da intenção do governo de fundir as massas segregadas, que é o que a lei veda. De usar recursos de um grupo de servidores para pagar outro grupo, o que a lei veda. Mas isso já foi dito ao governo de Minas? Já foi dito.
O senhor vai responder isso oficialmente ao Ministério Público de Minas? Vamos. Pode responder para a gente também? Podemos. E falando, dizia o ministro, falamos inclusive aos representantes do governo de Minas, que o Estado de Alagoas insistiu em fazer algo semelhante e incorreu na perda dos certificados de regularidade previdenciária, que fez com que o Estado de Alagoas ficasse impedido de receber transferências voluntárias e se habilitasse a financiamentos pelo governo federal. E reportou-nos ainda, Sua Excelência, o ministro em exercício, Carlos Eduardo, que até o Banco Mundial, que negociava um financiamento importante para o Estado de Alagoas, ao saber que Alagoas perdera a CRP, pôs termo, encerrou a negociação, pegando o financiamento. E que tudo isso estaria sujeito a acontecer em Minas Gerais, se o governador insistisse em bater a carteira do servidor. E nós indagamos ao ministro, mas ministro, o senhor já disse isso ao governador? Deputados, falei com o governador de Minas, ele disse estar ciente das consequências que pode advir para o Estado de Minas Gerais, mas, segundo a expressão do governador reportada pelo ministro, ele teria dito estar diante de uma escolha de Sofia. Não tendo alternativas e decidido a manter a farsa, o teatro, a aparência de normalidade, de saneamento, para não prejudicar a campanha do senador, ele iria perseverar na intenção de bater a carteira do servidor público estadual. Olha a que ponto chegamos. Se houvesse a capacidade, a dignidade de assumir que o Estado está quebrado, seria tão mais fácil. Ninguém resolve um problema estando proibido de reconhecê-lo. Por que Minas não resolve seus problemas? Porque Minas está decretado como proibido ter problema em Minas. Porque a peça de campanha, o marketing do senador, decretou que Minas não tem problema. Que Minas é vanguarda, que Minas avança, que Minas dá o caminho. E não podendo assumir os problemas, reconhecê-los, estamos condenados a não resolvê-los. Mas esse roubo, e aí é mais dramático, esse roubo do patrimônio dos servidores mineiros vai resolver a quebradeira do Estado? O pior é isso, não vai. Minas está irremediavelmente quebrado. Então, por que a Sua Excelência insiste? É só uma questão de timing. Se tiver que assumir que quebrou, se os mineiros tiverem que saber, os brasileiros, isso não pode acontecer antes de outubro, porque isso vai prejudicar de forma mortal o marketing que já está construído da campanha do senador. Pois até, senhores servidores, senhoras servidoras, o patrimônio dos senhores, das senhoras, está servindo agora ao propósito eleitoral do senador Aécio Neves.